Olá, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao canal Vencendo com Jesus, né? Estou aqui para postar mais um vídeo, produzir mais um vídeo, conhecimento da palavra do Senhor para a sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá certo? Se inscreva, dê um like, compartilhe, né? Ajude o canal a crescer, tá certo? Eu quero compartilhar uma palavra, uma mensagem aqui da parte do Senhor a respeito dos dons espirituais, né? Falar em línguas, né? Que línguas são essas? Existem muitas pessoas que ficam confusas, não porque a palavra traz confusão. A palavra de Deus, ela traz, né, a luz. A palavra de Deus ilumina. Nós, às vezes, que nós fazemos a confusão por não interpretar, não entender direito as Escrituras. Mas tem muitas pessoas que têm dificuldades, né? Tem algumas dúvidas. Por exemplo, falar em línguas estranhas é bíblico? Preciso falar línguas estranhas para servir a Deus? Preciso falar línguas estranhas para ser salvo? Mas, irmão, e aquelas línguas que foram faladas no dia de Pentecoste? Foram línguas estranhas, línguas diferentes? Como que foi isso, né? Então eu quero responder essas questões aqui nesse vídeo, tá certo? Vai desculpando desde já o barulho aí, né? Que aqui o áudio vai captando todo o barulho ao redor, mas que vocês aí, que os irmãos, se atentem à palavra, certo? Primeira coisa, falar línguas estranhas é bíblico? Eu quero falar sobre isso. Olha, existem passagens da palavra do Senhor que fala sobre duas línguas. Uma que é chamada línguas estranhas, assim denominada, né? E também fala de línguas que foram faladas no dia de Pentecoste. Então, eu vou ler primeiro aqui eu vou ler aqui em Atos capítulo 2, versículo 6, diz assim: E quando ocorreu esse estrondo, ajuntou-se a multidão, estavam confusos porque cada homem ouvia falar na sua própria língua. E todos eles estavam atônitos e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: Vede, não são galileus todos estes que falam? Como ouvimos cada homem em nossa própria língua em que nascemos? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfília, o Egito, partes da Líbia junto a Cirene, estrangeiros de Roma, judeus e prosélitos, e cretenses e árabes, todos ouvimos, olha só, todos ouvimos falar em nossas próprias línguas as obras maravilhosas de Deus. Então, irmãos, primeira coisa, aqui em Atos capítulo de número 2, nós vimos aqui em Atos que está escrito uma passagem que fala de uma capacitação que o Espírito Santo, um derramar do Espírito Santo sobre os homens de Deus. E esses, neste momento, eles foram preparados para propagar a palavra de Deus, o reino de Deus, porque naquele ambiente, naquele momento, naquele ambiente ali, estavam muitas pessoas ali, e essas pessoas eram de várias nações, eram de vários povos, e cada um tinha a sua língua, né? Tinha a sua língua. Então, quando esses homens receberam ali esse dom espiritual, esse dom do Espírito Santo, eles começaram a não falar em línguas estranhas, mas eles começaram a falar em línguas para que aquelas pessoas que estavam ali compreendessem o que estava sendo revelado da parte de Deus. Então, em Atos capítulo de número 2, depois você pode estar lendo o completo, né? Você vai visualizar aí que esses povos, eles reconheceram essas línguas, eram línguas maternas, línguas desses povos que estavam lá reunidos, né? Então, primeira coisa, em Pentecoste aconteceu ali o derramar do Espírito Santo, capacitando os homens de Deus. O Espírito Santo do Senhor, ele capacita o homem a fazer a obra de Deus, a entender as coisas espirituais através do Espírito Santo de Deus. E tem muitas pessoas que às vezes se confundem, né? E assim, tem muitas pessoas que às vezes existe um choque de ideias. Tem pessoas que acreditam em línguas estranhas, outras não, né? Mas aqui na palavra do Senhor também, se a gente abrir lá em 2 Coríntios, capítulo de número 14, diz assim, ó: segui o amor,
e desejai os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Porque o que fala em língua desconhecida ou estranha, não fala aos homens, mas a Deus, porque nenhum homem o entende, sendo que em espírito fala de mistérios. Ok? No versículo 4 vai falar bem assim, ó: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ok? Então aqui Paulo, ele fala, né, para os coríntios, para a igreja lá em Coríntios, ele fala que dessas línguas, ele fala da forma como se deve usar essas línguas, ele explica sobre esse tema. Então, na Bíblia fala, em Atos capítulo 2, fala de línguas conhecidas, línguas de povos daquela época, e aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 14, ele vai dar aqui um ensinamento sobre as línguas estranhas, línguas desconhecidas. Então, na Bíblia existem essas duas línguas. Muitas pessoas às vezes se confundem com essas ideias. Aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 12, a gente vê em 1 Coríntios, capítulo 12, que Paulo ele vai falar sobre a diversidade dos dons espirituais, que não existe somente o dom de falar em línguas. No capítulo 13, ele já vai falar sobre o amor, que é o maior dom. Ainda que eu fale a língua dos anjos, sem amor, ele vai falar que nada disso adianta. E no capítulo 14, como nós acabamos de ler aqui, a palavra do Senhor, né, vai falar sobre esse uso das línguas, né? Que a gente deve usar essas línguas, mas não deve não para causar escândalos, mas é algo que venha para edificar, ok? A língua estranha não é para causar escândalo. Eu lembro que quando eu estava começando a ir na igreja, né? Na minha conversão, nessa caminhada minha na igreja, eu tinha dificuldade para entender essas coisas e muitas das vezes eu fazia confusão na minha mente, porque eu via, às vezes, pessoas falando em línguas, eu falava, moço, mas que negócio é esse? Estranho, não estou entendendo o que está acontecendo, né? Isso acontece com todas as pessoas que começam a frequentar a casa do Senhor, começam a aprender do Senhor. Então, na palavra do Senhor, aqui está línguas estranhas e línguas conhecidas. Por que eu resolvi fazer esse vídeo, irmãos? Vou contar aqui uma experiência pessoal no início da minha caminhada, que quando eu estava começando, né, participando de vigília, as primeiras vigílias que eu participei, eu me sentia um pouco para baixo. Por que eu me sentia um pouco para baixo? Porque quando começava a vigília, né, assim que o Espírito Santo ia derramando ali, as pessoas começavam a falar aquelas línguas, começavam a falar aquilo, e aquilo ali eu desejava, porque Paulo, ele fala aqui, né? Ele fala aqui que é uma coisa que nós devemos desejar. E aqui nessas vigílias eu ia, e aí quando eu via as pessoas falando, eu ficava pensando, mas será que Deus está na minha vida? Será que Deus me ama? Porque eu não estou falando, eu não consigo falar em línguas estranhas. E depois, né, eu fui entendendo melhor, de acordo, eu fui caminhando, buscando um relacionamento com Deus, eu fui entendendo sobre isso, sobre esse assunto. Mas depois eu fui entender que não existe só o dom de falar em línguas estranhas, mas existe o dom de profetizar, existe o dom de louvar, até o dom de compor uma música. Isso é um dom espiritual, compor um louvor, uma adoração, né, para adorar o Senhor. O dom de profetizar, o dom de ministrar a palavra, o dom, tudo que é usado para a glória, para a honra, para propagar o Evangelho de Deus, é um dom que o Espírito Santo dá ao homem para fazer isso. O Espírito Santo capacita o homem através desses dons espirituais para a edificação da igreja, a propagação do Evangelho de Cristo. Então, assim, muitas pessoas, eu sei que hoje ainda existem pessoas como eu fui, né? Fica às vezes se sentindo mal, se sentindo para baixo, né?
se sentindo inferior, às vezes porque vê um irmão falando de línguas. Eu queria falar em línguas, mas irmão, Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo de número 13, que o maior dom é o amor, né? Existem vários dons. Talvez você não receba o dom de falar em línguas, mas você poderá receber um outro dom que seja usado na obra do Senhor. Então não se preocupe. Desejar, eu posso desejar, mas eu não posso ficar me martirizando por causa de um dom que talvez eu queria e não recebi ainda. Espera, né? Porque o Espírito Santo, ele entrega, ele dá o dom ao homem de acordo à vontade dele, né? Então nós temos que buscar o Senhor, buscar um relacionamento com Deus. Tem muitas pessoas que às vezes pensam assim: mas irmão, será que se eu não falar em línguas estranhas eu vou ser salvo, né? Em nenhum momento a Bíblia fala que para ser salvo você e eu precisamos falar em línguas estranhas. Isso, né? A língua estranha é um sinal externo do mover do Espírito Santo. Mas existem vários dons, como eu mesmo falei aqui, e, né, esses dons eles são distribuídos de acordo à vontade de Deus. Então você pode receber vários dons, você pode receber um dom só, mas tem muitas pessoas que às vezes não se acha de Deus por causa de não falarem essas línguas. Mas irmãos, não se preocupe com isso. Busque um relacionamento com Deus, ok? O maior dom que Deus pode nos dar é o amor, amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, ok? Então busque do Espírito Santo aquilo que o Espírito Santo, né, quer realizar na sua vida, para a glória, para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Se você foi abençoado com essa palavra, que você venha aí se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, dê um like, comente sua experiência com Deus aqui abaixo, aqui nos comentários, e você também pode estar compartilhando aqui os vídeos do canal para que outras vidas venham aprender sobre esse tema e sobre os outros vídeos que nós temos aqui também. Tem alguns louvores aí que o Espírito Santo aí colocou no meu coração. Isso é um dom espiritual, né? Compor louvores, adoração ao Senhor. Então, Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua cidade, tá certo? Até o próximo vídeo.